Vamos fazer uma leitura estratégica do decreto número 11.491 de 2023, promulga a Convenção sobre o Crime Cibernético. Eu dei uma pulada nos considerando porque não é estratégico. Capítulo 1, terminologia, artigo 1, definições. Para os fins desta convenção, a linha A. Sistema de computador designa qualquer aparelho ou um conjunto de aparelhos interconectados ou relacionados entre si que asseguram, isoladamente ou em conjunto, pela execução de um programa, o processamento eletrônico de dados. B. Dado de computador é qualquer representação de fatos, informações ou conceitos numa forma adequada para o processamento num sistema de computador que inclua um programa capaz de fazer o sistema realizar uma tarefa. C. Provedor de serviços significa 1. Qualquer entidade pública ou privada que permite aos seus usuários se comunicarem por meio de um sistema de computador. E 2. Qualquer outra entidade que realiza o processamento ou armazenamento de dados de computador em nome desses serviços de comunicação ou de seus usuários. D. Dados de tráfego. Designa quaisquer dados de computador referentes a uma comunicação por meio de um sistema informatizado, gerados por um computador que seja parte na cadeia de comunicação e que indicam sua origem, destino, caminho, hora, data, extensão, duração ou tipo de serviço subordinado. Capítulo 2, medidas a serem adotadas nas jurisdições nacionais. Seção 1, Direito Penal. Título 1, Crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas de computador. Artigo 2, acesso ilegal. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crime em sua legislação interna o acesso doloso e não autorizado à totalidade de um sistema de computador ou a parte dele. Qualquer parte pode exigir para a tipificação do crime o seu cometimento mediante a violação de medidas de segurança com o fim de obter dados de computador ou com outro objetivo fraudulento ou contra um sistema de computador que esteja conectado a outro sistema de computador. Artigo 3º. Interceptação ilícita. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crime em sua legislação interna a interceptação ilegal e intencional realizada por meios técnicos de transmissões não públicas de dados de computador para um sistema informatizado a partir dele ou dentro dele, inclusive das emissões eletromagnéticas oriundas de um sistema informatizado que contenham esses dados de computador. Qualquer parte pode exigir para tipificação do crime o seu cometimento com objetivo fraudulento ou que seja praticado contra um sistema de computador que esteja conectado a outro sistema de computador. Artigo 4º, violação de dados. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna a danificação, a eliminação, a deterioração, a alteração ou a supressão dolosas e não autorizadas de dados de computador. 2. Qualquer parte pode reservar-se o direito de exigir que da conduta descrita no parágrafo 1 resulte sério dano para a vítima. Artigo 5º, interferência em sistema. Cada parte adotará medidas legislativas semelhantes e outras providências necessárias para tipificar como crime em sua legislação interna qualquer grave obstrução ou impedimento doloso e não autorizados do funcionamento de um sistema de computador por meio da inserção, transmissão, danificação, apagamento, deterioração, alteração ou supressão de dados de computador. Artigo 6º, uso indevido de aparelhagem. Parágrafo 1º. Cada parte adotará medidas
legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna as seguintes condutas quando dolosas e não motorizadas. A linha A produção, venda, aquisição para uso, importação, distribuição ou a disponibilização por qualquer meio de 1. Aparelho, incluindo um programa de computador desenvolvido ou adaptado principalmente para o cometimento de quaisquer dos crimes estabelecidos de acordo com os artigos de 2 a 5º. 2. Uma senha de computador, código de acesso ou dados similares por meio dos quais se possa acessar um sistema de computador ou qualquer parte dele, com a intenção de usá-lo para a prática de quaisquer dos crimes previstos nos artigos de 2 a 5. E B. A posse de qualquer dos instrumentos referidos nos parágrafos A1 ou 2 com a intenção de usá-los para a prática de quaisquer dos crimes previstos nos artigos de 2 a 5. Qualquer parte pode exigir por lei a posse de um número mínimo de tais instrumentos para que a responsabilidade criminal se materialize. Parágrafo 2º. Este artigo não deve ser interpretado para estabelecer responsabilidade criminal quando a produção, venda, aquisição para uso, importação, distribuição ou disponibilização por qualquer meio ou a posse referidos no parágrafo 1 deste artigo não se destine à prática de qualquer dos crimes tipificados de acordo com os artigos 2 a 5 desta convenção, como para, por exemplo, a realização de testes autorizados ou a proteção de um sistema de computador. Parágrafo 3º. Cada parte pode reservar-se o direito de não aplicar o parágrafo 1 deste artigo, desde que a reserva não se refira à venda, distribuição ou à disponibilização por qualquer meio dos itens ou instrumentos referidos no parágrafo 1 a 2 deste artigo. Título 2, crimes informáticos, artigo 7º, falsificação informática. Aqui esse título 2 estratégico. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna a inserção, alteração, apagamento ou supressão dolosos e não autorizados de dados de computador de que resultem dados inautênticos com o fim de que sejam tidos como ilegais ou tenham esse efeito como se autênticos fossem, como independentemente de os dados serem ou não diretamente legíveis e inteligíveis. Qualquer parte pode exigir para a tipificação do crime o seu cometimento com a intenção de defraudar ou com outro objetivo fraudulento. Artigo 8º, fraude informática. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crime em sua legislação interna a conduta de quem causar de forma dolosa e não autorizada prejuízo patrimonial a outro por meio de, guarde bem, dolosa. Na questão vai dizer que é culposa, não, é só dolo. A qualquer inserção, alteração, apagamento ou supressão de dados de computador. B. Qualquer interferência no funcionamento de um computador ou de um sistema de computadores realizada com a intenção fraudulenta de obter para si ou para outrem vantagem econômica ilícita. Título 3. Crimes relacionados ao conteúdo da informação. Parágrafo 1º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna as seguintes condutas quando cometidas dolosamente e de forma não autorizadas. Guarde bem, é o dolo, não há culpa. A linha A. Produzir pornografia infantil para distribuição por meio de um sistema de computador. B. Oferecer ou disponibilizar pornografia infantil por meio de um sistema de computador. C. Distribuir ou transmitir pornografia infantil por meio de um sistema de computador. D. Adquirir para si ou para outrem pornografia infantil por meio de um sistema de computador. E E. Possuir pornografia infantil num sistema de computador ou num dispositivo de armazenamento de dados
de computador. Parágrafo 2º. Para os fins do parágrafo 1º, pornografia infantil inclui material pornográfico que represente visualmente, a linha A, o menor envolvido em conduta sexual explícita. B, uma pessoa que pareça menor envolvida em conduta sexual explícita. C, imagens realísticas retratando um menor envolvido em conduta sexual explícita. Parágrafo 3º. Para os fins do parágrafo 2º, o termo menor inclui todas as pessoas com menos de 18 anos de idade. Qualquer parte pode, contudo, estabelecer um limite de idade diverso que não será inferior a 16 anos. Parágrafo 4º. Qualquer parte pode reservar-se o direito de não aplicar no todo ou em parte o parágrafo 1, subparágrafos D e E e o parágrafo 2º, subparágrafos B e C. Título 4. Violação de direitos autorais e de direitos correlatos. Artigo 10. Violação de direitos autorais e de direitos correlatos. Parágrafo 1º. Cada parte adotará medidas legislativas semelhantes e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna a violação de direitos autorais como definidos no direito local, segundo as obrigações assumidas sob o Ato de Paris de 24 de julho de 1971, que modificou a Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas, o Acordo sobre Aspectos Comerciais da Propriedade Intelectual e o Tratado de Direitos Autorais da OMPI, com exceção de quaisquer direitos morais conferidos por tais convenções quando tal conduta violadora for cometida intencionalmente em escala comercial e por meio de um sistema de computador. Parágrafo 2º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna a violação de direitos correlatos aos autorais como definidos no direito local, de acordo com as obrigações assumidas em face da Convenção Internacional para a Proteção de Artistas, Produtores de Fonogramas e Organizações Radiodifusoras, assinada em Roma, Convenção de Roma, o Acordo sobre Aspectos Comerciais da Propriedade Intelectual e o Tratado da OMPI sobre atuações artísticas e fonogramas, com exceção de quaisquer direitos morais conferidos por tais convenções, quando tal conduta violadora for cometida dolosamente em escala comercial e por meio de um sistema de computador. Parágrafo 3º. Qualquer parte pode reservar-se o direito de não impor responsabilidade criminal no tocante às condutas dos parágrafos 1 e 2 deste artigo, em circunstâncias limitadas, desde que outras soluções jurídicas eficazes estejam disponíveis e que tal reserva não seja estipulada em detrimento das obrigações internacionais do Estado, estabelecidas nos instrumentos internacionais referidos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Título 5. Outras formas de responsabilidade e sanções. Artigo 11. Tentativa, auxílio ou instigação. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crimes em sua legislação interna o auxílio, a instigação ou a incitação dolosos à prática de quaisquer dos crimes estabelecidos de acordo com os artigos 2 a 10 da presente convenção, quando o favorecedor tenha a intenção de que tais infrações sejam de fato cometidas. Parágrafo 2º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para tipificar como crime em sua legislação interna a tentativa de cometer dolosamente quaisquer dos crimes estabelecidos de acordo com os artigos 3 a 5, 7, 8, 9, parágrafo 1, A e C desta convenção. Parágrafo 3º. Qualquer parte pode reservar-se o direito de não aplicar no todo ou em parte o parágrafo 2º deste artigo. Artigo 12. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Parágrafo 1º. Cada parte adotará medidas
legislativas e outras providências necessárias para assegurar que pessoas jurídicas possam ser consideradas penalmente responsáveis por crimes tipificados de acordo com esta convenção, quando cometidos em seu benefício por qualquer pessoa física em posição de direção que haja individualmente ou como integrante de um órgão da própria pessoa jurídica, com base, a linha A, no poder de representação da pessoa jurídica, B, na autoridade de tomar decisões em nome da pessoa jurídica, C, na autoridade de exercer controle interno na pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Além dos casos já previstos no parágrafo 1 deste artigo, cada parte tomará as medidas necessárias para assegurar que uma pessoa jurídica possa ser responsabilizada quando a falta de supervisão ou controle por uma pessoa natural, dentre as referidas no parágrafo 1 deste artigo, tenha possibilitado o cometimento de um crime estabelecido de acordo com esta convenção por uma pessoa natural agindo sobre a autoridade dessa pessoa jurídica e em benefício dela. Parágrafo 3º. Atendidos os princípios legais vigentes na parte, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser civil, criminal ou administrativa. Aguarde bem, atendidos os princípios legais vigentes na parte, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser civil, criminal ou administrativa. Parágrafo 4º. Tal responsabilidade ocorrerá sem prejuízo da responsabilidade criminal das pessoas naturais que tenham cometido o crime. Artigo 13. Sanções e medidas. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para assegurar que os crimes tipificados de acordo com os artigos de 2 a 11 sejam punidos por meio de sanções criminais eficazes, adequadas e dissuasivas que incluam a privação de liberdade. 2. Cada parte assegurará que as pessoas jurídicas consideradas responsáveis de acordo com o artigo 12 estejam sujeitas a sanções penais ou não penais eficazes, proporcionais e dissuasivas, inclusive as penas pecuniárias. Seção 2, Direito Processual. Título 1, Disposições Gerais. Artigo 14, âmbito de aplicação dos dispositivos processuais. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para estabelecer os poderes e procedimentos previstos nesta seção para o fim específico de promover investigações ou processos criminais. Parágrafo 2. Salvo se especificamente previsto no artigo 21, cada parte aplicará os poderes e procedimentos referidos no parágrafo 1 deste artigo. A. Aos crimes tipificados de acordo com os artigos de 2 a 11 desta Convenção. B. A outros crimes cometidos por meio de um sistema de computador. E C. Para a coleta de provas eletrônicas da prática de um crime. Parágrafo 3. A. Qualquer parte pode reservar-se o direito de aplicar as medidas referidas no artigo 20 somente a crimes ou a categorias de crimes especificados na reserva, desde que o conjunto de tais crimes ou categorias de crimes não seja mais restrito do que o conjunto de crimes aos quais esse Estado aplica as medidas mencionadas no artigo 21. Qualquer parte poderá considerar restritiva uma reserva desse tipo, de modo a possibilitar a mais ampla aplicação da medida especificada no artigo 20b. Quando uma parte, em razão de obstáculos legais nacionais existentes ao tempo da adoção desta convenção, não possa aplicar as medidas referidas nos artigos 20 e 21 a comunicações transmitidas dentro de um sistema de computador de um provedor de serviço cujo sistema 1. Estiver sendo esperado em benefício de um grupo fechado de usuários e 2.
não empregar redes públicas de comunicação, nem estiver conectado com outro sistema de computador, seja ele público ou privado, essa parte pode reservar-se o direito de não aplicar essas medidas a tais comunicações. Qualquer outro Estado pode opor óbice à reserva dessa espécie, a fim de possibilitar a mais ampla aplicação das medidas referidas nos artigos 20 e 21. Artigo 15. Condições e garantias. Parágrafo 1º. Cada parte assegurará que o estabelecimento, a implementação e a aplicação dos poderes e procedimentos previstos nesta seção sujeitem-se às condições e garantias instituídas na sua legislação interna, que estabelecerá proteção adequada aos direitos humanos e às liberdades públicas, incluindo os direitos nascidos em conformidade com as obrigações que esse Estado tem assumido na Convenção do Conselho da Europa para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de 1950, na Convenção Internacional da ONU sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 e em outros instrumentos internacionais de direitos humanos, e que tais poderes e procedimentos incorporarão o princípio da proporcionalidade. Parágrafo 2. Tais condições e garantias incluirão, quando seja apropriado, tendo em vista a natureza do poder ou do procedimento, entre outros, controle judicial ou supervisão independente, fundamentação da aplicação e limitação do âmbito de aplicação e da duração de tais poderes ou procedimentos. Parágrafo 3º. Desde que, conforme ao interesse público, em especial a boa administração da justiça, cada parte levará em conta o impacto dos poderes e procedimentos previstos nesta seção sobre os direitos, obrigações e legítimos interesses de terceiros. Título 2. Preservação expedita de dados armazenados em computador. Artigo 16. Preservação expedita de dados de computador. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para permitir que a autoridade competente ordene ou obtenha a expedita preservação de dados de computador especificados, incluindo dados de tráfego que tenham sido armazenados por meio de um sistema de computador, especialmente quando haja razões para admitir que os dados de computador estão particularmente sujeitos à perda ou modificação. Parágrafo 2. Se a parte der efeito ao parágrafo 1 acima, por meio de uma ordem a uma pessoa para preservar dados de computador determinados que estejam sob sua posse, detenção ou controle, o Estado adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para obrigar essa pessoa a preservar e manter a integridade desses dados de computador pelo período de tempo necessário, até o máximo de 90 dias, a fim de permitir à autoridade competente buscar sua revelação. Qualquer parte pode estipular que tal ordem possa ser renovada subsequentemente. 3. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para obrigar o detentor dos dados ou terceiro encarregado da sua preservação a manter em sigilo o início do procedimento investigativo por um período de tempo estabelecido na sua legislação interna. Parágrafo 4º. Os poderes e procedimentos referidos neste artigo estão sujeitos aos artigos 14 e 15. Artigo 17. Preservação expedita e revelação parcial de dados de tráfego. Parágrafo 1. Cada parte adotará, a respeito dos dados de tráfego que devem ser preservados, de acordo com o artigo 16, medidas legislativas e outras providências pertinentes para a. Assegurar que essa expedita preservação de dados de tráfego seja possível
independentemente do número de provedores de serviços envolvidos na transmissão dessa comunicação. E B, assegurar a expedita revelação à autoridade competente da parte ou a uma pessoa indicada por essa autoridade de um conjunto suficiente de dados de tráfego que permitam à parte identificar os provedores de serviço e o caminho por meio do qual a comunicação se realizou. Parágrafo 2. Os poderes e procedimentos referidos neste artigo estarão sujeitos aos artigos 14 e 15. Título 3. Ordem de exibição. Artigo 18. Ordem de exibição. Parágrafo 1. Cada parte adotará as medidas legislativas e outras providências necessárias para dar poderes a autoridades competentes para ordenar a qualquer pessoa residente em seu território a entregar dados de computador especificados por ela controlados ou detidos que estejam armazenados no sistema de computador ou em qualquer meio de armazenamento de dados de computador. B. A qualquer provedor de serviço que atue no território da parte a entregar informações cadastrais de assinantes de tais serviços que estejam sob a detenção ou controle do provedor. Parágrafo 2. Os poderes e procedimentos referidos neste artigo estão sujeitos aos artigos 14 e 15. Parágrafo 3º. Para os fins deste artigo, o termo informações cadastrais do assinante indica qualquer informação mantida em forma eletrônica ou em qualquer outra que esteja em poder do provedor de serviço e que seja relativa a assinantes de seus serviços, com exceção dos dados de tráfego e do conteúdo da comunicação e por meio da qual se possa determinar o tipo de serviço de comunicação utilizado, as medidas técnicas tomadas para esse fim e a época do serviço. B. A identidade do assinante, o domicílio ou endereço postal, o telefone e outros números de contato e informações sobre pagamento e cobrança que estejam disponíveis de acordo com o contrato de preservação de serviço. C. Quaisquer outras informações sobre o local da instalação do equipamento de comunicação disponível com base no contrato de prestação de serviço. Título 4. Busca e apreensão de dados de computador. Artigo 19. Busca e apreensão de dados de computador. Parágrafo 1. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para dar poderes às suas autoridades competentes para buscar ou investigação em seu território de quaisquer sistema de computador ou de parte dele e dos dados nele armazenados. E B. De qualquer meio de armazenamento de dados de computador no qual possam estar armazenados os dados procurados em seu território. Parágrafo 2º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para assegurar que, quando a autoridade competente proceder à busca em um determinado sistema de computador ou em parte dele, de acordo com o parágrafo 1A, e tiver fundadas razões para supor que os dados procurados estão armazenados em outro sistema de computador ou em parte dele situado em seu território e que tais dados são legalmente acessíveis a partir do sistema inicial ou disponíveis a esse sistema, tal autoridade poderá estender prontamente a busca ou acesso ao outro sistema. Parágrafo 3º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para dar poderes às suas autoridades competentes para prender ou proteger dados de computador acessados de acordo com os parágrafos 1 ou 2. Estas medidas incluirão o poder de apreender ou proteger um sistema de computador ou parte dele ou meio de armazenamento de dados. B. Fazer e guardar uma cópia desses dados de computador. C. Manter a integridade dos dados de computador relevantes. D.
tornar inacessíveis esses dados no sistema de computador acessado ou dele removê-los. Parágrafo 4º. Cada parte adotará medidas legislativas e outras providências necessárias para dar poderes à sua autoridade competente para determinar que qualquer pessoa que conheça o funcionamento do sistema de computador ou as medidas empregadas para proteger os dados nele armazenados, que forneça, tanto quanto seja razoável, as informações necessárias para permitir as providências referidas nos parágrafos 1 e 2. Parágrafo 5º. Os poderes e procedimentos referidos neste artigo estarão sujeitos ao dispositivo dos artigos 14 e 15. Como cai em prova a Convenção sobre o Crime Cibernético? Questão 1. Ano 2025, banca FGV, caiu para juiz federal substituto do TRF da Terceira Região. Assinala a alternativa correta. Considere as seguintes convenções internacionais. Convenção sobre Crimes Cibernéticos, Budapeste, decreto número 11.491/2023. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Palermo, decreto número 5.015/2004. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Mérida, decreto número 5.687/2006. Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, Viena, decreto número 154/1991, preconizam expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica as seguintes convenções. Para ganhar tempo, você dá uma pausa no vídeo. Aqui vamos de alternativa C, apenas Budapeste, Palermo e Mérida. Budapeste você já sabia que acabamos de ver. Preconizam expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica as seguintes convenções. Apenas Budapeste, Palermo e Mérida. Questão 2, ano 2024, caiu para delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, banca FGV. A expressão crimes cibernéticos admite uma subdivisão que classifica esses delitos em próprios e impróprios. Os crimes cibernéticos próprios são aqueles. Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Aqui, para ganhar tempo, como é uma questão conceitual, alternativa B, em cuja execução se exige o meio cibernético, âmbito em que também ocorre seu aperfeiçoamento. Guarde bem, os crimes cibernéticos próprios são aqueles em cuja execução se exige o meio cibernético, âmbito em que também ocorre seu aperfeiçoamento. Questão 3, ano 2023, Sebrasp caiu para promotor de justiça substituto. A respeito dos crimes cibernéticos, assinala a opção correta. Alternativa A. O crime de invasão de dispositivo informático é submetido à ação penal pública incondicionada, salvo se cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, hipótese em que se exige requisição do ministro da Justiça. Totalmente errado. Por quê? Porque o crime de invasão de dispositivo informático é submetido à ação penal pública condicionada. Exatamente. E não tem isso salvo se cometido contra o presidente da República, porque se for cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, há um aumento de pena, não vai ser ação penal pública incondicionada. Vamos ver as hipóteses, porque a regra desse crime é ação penal pública condicionada à representação. Vamos ver as exceções no qual ela se torna ação penal pública incondicionada daqui a pouco dentro do Código Penal no artigo 154A. Alternativa B. Os crimes informáticos ou de informática são conceituados como aqueles cometidos por meio de computadores contra eles ou através deles, desde que no âmbito da internet, desde que ali fosse errado. C. De acordo quanto ao ordenamento jurídico brasileiro, o ransomware é conduta penalmente atípica. Totalmente errado, porque vamos ver daqui a pouco, dentro da invasão de dispositivo informático, o ransomware, ele é tipo, porque ransomware é um tipo de malware no qual o impostor ali, ele solicita o resgate através de dinheiro. Então, ou seja, não é penalmente atípica, é típica.
AD. O racismo cibernético é exemplo de crime digital próprio, errado. Falou em racismo cibernético, exemplo de crime digital impróprio. Vamos ver daqui a pouco exatamente. Só restou como alternativa correta, alternativa E, porque diz: no plano internacional, o Brasil se obrigou a tipificar os crimes informáticos em sua legislação interna por meio de convenção já aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da República. Exatamente, acabamos de ver a Convenção sobre o Crime Cibernético. Vamos ver aqui dentro do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático, exatamente, que é um crime, enquanto racismo cibernético é um exemplo de crime digital próprio. Aqui, invasão de dispositivo informático é um crime digital próprio. Vamos ver aqui exatamente o artigo 154-A, que diz o seguinte: invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui a questão disse que o ransomware é conduta penalmente atípica. Acabamos de ver aqui dentro do artigo 154-A do Código Penal, é típica, porque invasão do dispositivo informático, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra, inciso 1, presidente da República, governadores e prefeitos. 2, presidente do Supremo Tribunal Federal. 3, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou 4, dirigente máximo da administração direta, indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. A questão disse aqui, exatamente, que o crime de invasão de dispositivo informático é submetido à ação penal pública incondicionada? Não, errado, é condicionada, salvo se cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Acabamos de ver aqui que aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o presidente da República, governadores e prefeitos. Não tem aqui chefe de governo estrangeiro, bastante erros aí na questão. Vamos ver agora a ação penal, exatamente. Enquanto disse aqui que o crime de invasão do dispositivo informático é submetido à ação penal pública incondicionada, errado. A regra exatamente está no artigo 154b, que trata da ação penal, que diz: nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação, ou seja, a regra é ação penal pública condicionada. Agora, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos, aí sim, aqui a ação penal é pública incondicionada. Vamos ver aqui exatamente os termos crimes cibernéticos próprios e impróprios, porque diz o seguinte aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, a IA disse: em termos de crimes cibernéticos, a distinção entre próprios e impróprios refere-se à dependência do meio digital para a prática do crime. Guarde bem, em termos de crimes cibernéticos, a distinção entre próprios e impróprios refere-se à dependência do meio digital para a prática do crime. Crimes cibernéticos próprios só podem ser cometidos através da internet ou de dispositivos
informáticos, enquanto os impróprios usam a internet como ferramenta, mas poderiam ser cometidos sem ela. No contexto do racismo, o cyberracismo, racismo praticado no ambiente virtual, é um exemplo de crime cibernético impróprio, pois embora a internet seja o veículo, o racismo em si, injúria racial, difamação racista, pode ser cometido sem a necessidade da internet. Crimes cibernéticos próprios, definição: são aqueles crimes que só podem ser praticados no ambiente digital, como a invasão de computadores, alteração de dados, entre outros, que acabamos de ver aqui exatamente no artigo 154A, invasão de dispositivos informáticos. É um exemplo de crimes cibernéticos próprios. Crimes cibernéticos impróprios são aqueles crimes que, embora cometidos pela internet, poderiam também ser praticados sem o uso de tecnologia. Exemplos: injúria racial, difamação, assédio moral, incitação à violência, racismo no sentido de discriminação racial. Cyberracismo, definição: é o racismo praticado no ambiente virtual, utilizando a internet como um meio de comunicação para a expressão preconceito racial, discriminação e violência. Exemplos: comentários racistas em redes sociais, piadas ofensivas, imagens racistas, mensagens com discurso de ódio. Classificação: o cyberracismo é considerado um crime cibernético impróprio, pois a essência do crime racismo não depende da internet, mas a internet é utilizada como um canal para a manifestação do racismo. Resumo: o racismo na internet, cyberracismo, é um crime cibernético impróprio, porque, embora seja praticado online, a discriminação racial, a injúria e a difamação são elementos que não dependem da tecnologia. A internet serve como um meio de comunicação e divulgação desses crimes, mas a natureza do crime, racismo, é a mesma que seria praticada em um ambiente físico. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e compartilha. Duvido mais você errar aí, racismo cibernético, que você já sabe é um crime digital impróprio. Vibração Total, tudo sobre a convenção sobre o crime cibernético de forma estratégica para você gabaritar no dia da sua prova. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, fosse honra e amém.